Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edna Neves, bem-vindos ao Plataforma de Arte. Hoje nós vamos fazer uma plaquinha para a parede ou para a porta do quarto do bebê, da criança, tá? Com uma pintura com efeito aquarela. Só que antes eu vou mostrar para vocês como eu faço para deixar essa placa bem lisinha e totalmente branca para receber a pintura. Antes da gente começar, eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, porque só assim o YouTube vai continuar entregando o nosso conteúdo para você. E você ainda dá aquela força para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Também não se esqueça de deixar uma curtida no final do vídeo se você gostar da aula. Vamos lá? O segredo para a gente deixar essa placa branquinha, o primeiro segredo é massa acrílica. Essa massa corrida, eu gosto da acrílica porque ela seca mais rápido e fica um trabalho bem mais uniforme, mais firme, tá? A gente vai aplicar nessa placa todinha uma demão bem grossinha da massa corrida. Você pode estar usando aqui uma espátula, tá? Você pode aplicar ela tanto com uma espátula e deixar o mais rente possível. E aí você pode fazer uma demão mais fina e depois vir com uma segunda demão um pouquinho mais grossa, ou se você já quiser, já pode passar uma demão mais firme, porque depois a gente vai lixar e isso aqui vai ficar retinho. Outra forma que eu uso para poder também aplicar é um pincel grande, um pincel grosso, largo, com a massa, que também facilita bastante a vida. Eu acho até mais fácil, mais prático. A gente aplica a demão, deixa secar e depois vem com uma segunda demão e aplica novamente na placa toda. Você vai aplicar na placa inteira, tanto na frente quanto nas laterais, tá? E depois que secar isso aqui, a secagem aqui é rapidinho, gente, 20 minutos, meia hora já tá seca essa demão aqui. Aí a gente vai passar na placa todinha, tá? Bem grossinho e deixar secar. E aí, essa plaquinha nossa, ela vai ficar assim, tá vendo? Esse lado aqui aplicado com um pincel, deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. E esse lado aqui foi aplicado com a espátula, tá vendo? O acabamento com o lado pincel já fica bem reto. Aqui eu apliquei duas demãos, tá bem grossinho, tá? E aí, depois com a peça já bem seca, igual essa aqui, tá bem sequinha, tá? Ela às vezes dá uma puxadinha na cor da madeira, mas não tem problema, porque a gente vai pintar essa placa depois, então não tem problema nenhum. A gente vai fazer aqui agora lixar essa placa, tá? Lixar até ela ficar bem lisinha, tá? Vai sair bastante pó, por isso que eu gosto de passar duas demãos pra gente lixar e ela ficar bem lisa, sem encostar na madeira, sem aparecer madeira, tá certo? E aí, depois de lixada, ela vai ficar assim. Aqui a gente tem uma placa lixada, aqui ó. Esse lado aqui tá lixado natural, só com a massa acrílica. Esse lado aqui eu já apliquei com um rolinho uma mão de tinta acrílica branca. E aí ela fica assim, bem lisa, já no ponto para receber o risco e a pintura aquarelável, tá? Porque direto na madeira a pintura aquarelável não funciona. E aí aqui não, com essa massa acrílica e com essa aplicação aqui, fica muito mais prático e um efeito muito mais bonito na hora da pintura, tá? Agora nós vamos passar o risco para essa plaquinha, para poder a gente começar a nossa pintura, certo? Aqui nessa plaquinha, gente, eu vou desenhar esse tigrezinho tribal.
E eu vou passar o risco aqui para a plaquinha, tá? Você pode passar usando um carbono ou fazer uma técnica que eu gosto de fazer aqui, que às vezes a gente não encontra o carbono certo para fazer, é usar um estojo de maquiagem, essas maquiagenzinhas baratinhas, mais velhinhas, você pega e passa uma maquiagem no algodão e passa aqui atrás do risco e espalha bem, igual esse aqui já tá espalhado, eu vou colocar mais um pouquinho aqui para vocês verem. E aí você cria o seu próprio carbono com essa técnica aqui. Porque ele, quando você espalha bem, ele fica rente ao papel e não faz muita sujeira, tá vendo? Igual o carbono normalmente mancha isso aqui com um azul, e aqui não corre risco de manchar. A gente vai colocar o desenho aqui agora, o lado que você passou a sombra do avesso na placa, e aí a gente vai vir e vai fazer o risco, passar o risco do desenho normalmente pra plaquinha, tá? Vai escolher o seu risco aí, e aí ele sai aqui, ó. Tá vendo? Se sair muito levinho, você pode ou reforçar aqui, ou reforçar depois que terminar de passar o risco, tá certo? E aí, depois de passar o risco todo para a placa, você pode reforçar alguns pontinhos, se você quiser, se ficar muito fraco em alguns lugares. Só dar uma reforçadinha com lápis e pronto, a gente já tem um risquinho. E agora nós vamos passar para a pintura da nossa plaquinha. E aqui agora nós vamos passar para a parte da pintura. E eu vou dar umas dicas para vocês aqui. Como a gente quer uma pintura aquarelável, gente, o segredo aqui é a gente deixar a tinta bem molinha, tá? Eu coloquei tinta acrílica, tá? Eu tô usando aqui uns tons de ocre com vários tons de marrom. Para fazer os detalhes, a gente vai colocar água na tinta acrílica para ela ficar com a textura bem molinha e na hora que a gente aplicar na placa, ela ficar com aquela textura de aquarela que a gente quer, tá? Essa tinta acrílica aqui, PVA normal, de qualquer marca, não importa, tá bom? Aí você vai só colocar ela em alguma vasilha e colocar metade tinta, metade água, para ela ficar bem líquida mesmo, tá? E aí, na hora que a gente fizer a pintura, ó, tá vendo? A gente vai passar ela espalhando e manchando, deixando ela manchadinha mesmo de propósito. Você pode ir circulando o pincel e manchando a tinta. Se você achar que tá pouco líquido, você pode pôr mais água, molha o pincel, ou então põe um pouco mais de água na tinta para ela ficar bem líquidazinha assim, para ficar essas falhas de manchadinhos, para deixar a pintura com a textura de aquarela, tá certo? Daqui em diante eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo, gente, mas é a mesma coisa sempre. Você vai sempre pegar a tinta bem ralinha e nos lugares que você achar que ficou mais grosso, você limpa o pincel, tira o excesso. A princípio você vai achar, tá ficando feio e tal, mas não é não. Essa ideia aqui mesmo, de deixar a pintura manchada. Quando você ver o resultado final, você vai ver que é isso mesmo, tá? A gente deixar toda manchadinha e tirando alguns pontos com mais tinta, outros com menos tinta, tá certo? Aqui eu já entrei com um tom de marrom, que a gente vai fazer os acabamentos, os pontos de mais escuros da peça. A mesma tinta também com água. E aí eu não sei qual desenho que vocês vão fazer na plaquinha de vocês, mas qualquer desenho que vocês forem fazer, é só fazer isso. É a tinta bem aguada na placa, tá? Aqui no lugar de contorno, a gente usa um pouquinho do marrom,
nos cantinhos para dar aquele acabamento bem certinho. A gente não vai fazer um contorno específico na pintura, né? Até porque é uma pintura para ficar com aparência de aquarela, então não precisa contornar. E a gente vai vir nos cantinhos usando um tom mais escuro, como se fosse uma definição da pintura, mas sem parecer contorno, tá? Espalhar bem a tinta. A partir daqui eu já estou usando um marrom bem mais escuro para fazer um fundo para essas manchas. Depois eu vou usar um tomzinho mais claro para dar uma manchada nela, dar uma luz para essas manchas aqui, tá? Mas permaneço com a tinta aguada ainda. Aqui não aparece muito porque a cor é bem escura, mas ela também tá bem líquida, igual o restante das outras tintas. Aqui eu já iniciei os detalhes, né? Os pontos de acabamento das pecinhas pequenas, das manchinhas, olho, nariz. Que agora é só com um pincel bem mais fininho pra gente pegar bem os pontinhos. Aqui, gente, nessa orelhinha, vocês conseguem ver bem melhor o que eu falei sobre o contorno, tá vendo? A gente não vai contornar, a gente coloca uma tinta de contorno, mas a gente espalha ela para ela ficar fazendo parte da pintura. Ela não vai ficar marcada, a gente vai espalhar essa tinta para dentro para ficar uma manchinha no lugar do contorno. Ele vai ficar só como uma sombra, não como um contorno demarcado, tá? Aqui eu iniciei o fundo com um azul céu, bem líquido, tá? Eu deixei essa tinta até mais líquida do que as outras, para ficar bem ralinha mesmo e dar a impressão de céu com nuvens. Só girando o pincel, dando batidinhas no pincel para ele ficar bem mais clarinho, tá vendo? Aqui a gente quer só uma textura bem fininha, como a nossa placa já é pintada, qualquer toquezinho de tinta que a gente der, ele já vai ficar bom. Também usei o mesmo céu azul na lateral. E aqui, para finalizar os acabamentos, com o cabo do pincel eu fiz bolinhas brancas nas penas aqui da cabecinha dele, tá? E com o mesmo pincel e as mesmas bolinhas, eu vou fazer um fundo, como se fosse neve caindo do céu, tá? Vários pontinhos aleatórios, de vários tamanhos, em toda a plaquinha, todo o fundo da plaquinha. E agora, depois da peça totalmente seca, a gente vai vir com uma demão de verniz geral, que é aquele verniz geral transparente, aquele verniz bem branquinho. Ele não vai amarelar a peça, vai proteger, vai acentuar as cores da pintura, tá? E vai dar um brilho à nossa pintura.
Agora a gente vai fazer um furinho aqui na lateral da madeira. Eu usei um prego mesmo para fazer esse furo, tá? Aí removi o prego porque eu vou colocar aqui um ganchinho. A gente vai colocar um ganchinho de cada lado, desses que a gente compra em material de construção mesmo, bem pequenininho, tá? Aqui eu vou usar um alicate para poder colocar esse gancho totalmente dentro da madeira, que ele vai ser o nosso pendurador. E aqui a nossa plaquinha já com o cordão amarrado, está prontinha, tá? Veja como ela ficou bem linda, com as cores bem acentuadas, mas com a textura de aquarela. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa nos comentários para mim o que vocês acharam. Obrigada por terem ficado até aqui. Até a próxima aula. Não se esqueçam de curtir, tá bom? Beijo para vocês!